Comentando jogos clássicos, né? Voltando com comentando jogos clássicos, dessa vez com o Mythic Championship número 5. É a final aí, Javier Dominguez versus Jean-Emmanuel Depraz. Esse evento tem muitas particularidades, né? Os Mythic Championships, eles tinham a versão que era mais parecida com o Pro Tour. E a gente tinha essas versões, né, digitais, né, era um ambiente em LAN, e, né, tinha ali o patrocínio da Alienware, e os caras jogavam no Arena e tal. Então eram eventos interessantes, né, tinham jogadores, tinha uma galera que era convidada e tal. E nesse evento, Field of the Dead ainda tá válido no T2. Golos é uma carta que tá todo mundo discutindo muito, e poucas falam de uma carta chamada Oco, que está nesse formato. A gente tem Era Uma Vez ele na mão do Depraz também. E o Javier Dominguez está com Gru Agro, meu irmão, que é só mana bicho bateu, mana bicho bateu, mana bicho bateu. Mas esse evento é muito interessante, assim, porque é um top 8 que a gente tem o Mengucci também, a gente tem o Nassif. Lembrando, você que estiver vendo no YouTube, as decklists estão na descrição, tá? A gente tem muita gente foda nesse top 8, tá ligado? Que meio que serviu de argumento de, pô, tinha uma galera que falava, mas tem uns criadores de conteúdo e tal. Sim, mas tem muito cara bom. A gente tá falando da época da MPL, da Rivals League, né? Então tem muito jogador profissional ali no meio. E os caras estão na pegada mesmo. Então vamos seguir vendo. Que é essa final, né? Aqui o Depraz em mais uma final. Aqui ele já tá começando a construir a carreira dele bem, assim, né? Tem que lembrar, o Depraz, o primeiro resultado dele, acho que é vencer o GP Varsóvia. Não lembro se é top 8 ou é vencer. E é tipo 2018, 2019. Então é muito próximo, assim. Ele ainda é um cara muito novo, mas ele já tá construindo uma carreira bem sólida. A lot easier. He's going up against the deck that he specifically built his deck to beat, and he has a one-match advantage. Jean-Emmanuel Depraz needs to win 2 matches in a row to be able to be the Mythic Championship here. It's going to take a miracle here for Jean-Emmanuel. E vai ser uma melhor de 3, melhor de 3. Então tem que ganhar. Acho que o Javier tá vindo pela chave de cima, então ele tem que ganhar uma, o Depraz tem que ganhar 2. Uma parada meio assim. Foi um deck que acreditava no Kleber. Fato. É esse deck, tipo, por conta de Field of the Dead, ele usava vários terrenos que ganham vida e tal. E aquela coisa, cara, era uma vez todo deck. A carta era muito insana. Depraz pode pegar uma cólera com esse Era Uma Vez. I think you might want to just go ahead and take the Realm Cloak Giant here. He has 4 lands. The deck plays 29 lands in the jogar com chileta. Foda, Ferfá. E aí, Grandes, vamos, querido? É seu aniversário hoje, né? Se for, parabéns. Ou foi ontem, não lembro. Mas parabéns. The thing is, Javier's already going to play around it. So not that big of a deal. So it's not that big. Mas, tipo, o deck do Depraz, cara, é um rampzão. Ramp com control e tal. Esse deck era muito bom. Papo reto, esse deck era muito bom. É o Gates que deu certo, né? Porque você usava vários portões justamente pra deixar Field of the Dead muito bom. Nossa, a mão do Javier tá muito lenta, velho. Oh no, he can still do it here, of course. Yeah, but that's because he found that land off of that second copy of Once Upon a Time, and that lets the Pellet Collector start to attack. The Hydroid Crisis as a 2/2, that's just to make sure that he has something this turn. Instead, though, it looks like it's just going to soak up the 3, the Arboreal Grazer. And I don't know. Na verdade, poder resistência era no meio. Isso aqui é o comecinho do Arena, né? Tipo, do Arena mais
A ideia do Mythic Championship é justamente profissionalizar a questão da arena, né? No primeiro era MD1 as paradas, a galera classificou por rank, nossa, era bizarro. Que época bizarra. Só me importou pra dentro. Cara, o Javier tá uma das piores situações que existe. E assim, você sabe que tem uma cólera do outro lado. Só que sua mesa não é, tipo, insanamente boa. É muito ruim, cara. É muito ruim. Javier not super incentivized to keep adding to the board. He can take these next couple of turns to just get in a bunch of damage and maybe even aid that with the help of some Collision Colossus action. Yeah, Javier really wanted something like an Ember Cleave here. That would have been ideal because that allows him to put a permanent on the battlefield that actually wouldn't go away even if Depraz plays one of his 2 sweepers. The mana situation a little awkward for Javier at this point. He does have double red thanks to the Paradise Druid, but then he wouldn't be attacking with it. So things a little bit weird here for Javier, but at any rate, this turn, it's just all about attack. So he's going to jam in there. O Depraz aqui ele pode só dar um bloco, tipo, qualquer e depois dar cólera. Detalhe dessa cólera, ela destrói todos os não gigantes. Ah, é verdade, a outra cólera acho que volta pra mão ou destrói tudo menos um bicho. Não vale a pena ficar com o Kraz, na verdade. Esqueci disso. E dependendo da mesa, vale até a pena ele fazer um negócio que rouba tudo. He is going to know. This is somewhat interesting because as you mentioned. E você volta pra mão, destrói. Nossa, verdade, isso daí com Kraz era bem escroto. A second sweeper, but as you also said, Paul, it's also often the case that they just can't. Yeah, that was really big draw here from Javier. Essa é uma maneira boa de voltar em cima de uma cólera, tá ligado? Você sabe que isso quer dizer, é bom não pensando que tem um bicho que vai roubar ele, mas tipo, você faz uma carta que tem valor individual bom. Então meio que tenta chamar a cólera só em cima dela. Isso, tudo menos gigantes. Se eu falei o contrário, desculpa. Ela destrói tudo menos gigantes. E a animação era mó legal, porque ele trava uma mãozona na mesa. Só o Sassarreio. Javier can force the issue once again, get in for 4 and threaten lethal the next turn. Really forcing Jean-Emmanuel to have that to cast that Realm Cloak Giant, the cast-off section of it. Yeah, he could also just run out a Hydrate Crisis here for 5, but that means he's just dead to Collision Colossus. So the safer thing to do is just run out the Realm Cloak Giant here, and then just hope that Javier doesn't have a follow-up haste creature. Of course, Javier's deck is full of 3-power haste creatures, right? You have the Gruul Spellbreaker, you have Questing Beast, you have Skargan Hellkite. Heck, even a... Eu dei pra pensar, né? Pô, dá pra fazer um Krazes e tal, mas Collision Colossus é muito bom aqui, que é a carta que tá na mão do Javier. Ou posso fazer uma cólera e não tomar alguma coisa com ímpeto, mas o deck do Javier era basicamente criaturas com ímpeto. É bem difícil a decisão. A mão um grito. Pô, pior que eu sempre joguei sem som, tá ligado? Então o grito eu lembro. Eu nem sei se essa carta ainda tem essa animação, né? Imagino que não mais. Mas era o momento Attack on Titans do negócio. O terreno que ganha vida ali é grande. That's an Orzhov Guildgate and a Boros Guildgate, so that puts him up to 8. Yeah, he's actually out of range for most reasonable things at this point. Maybe an Ember Cleave would do it here? Ah não, visualmente foi melhorando, foi. Não, tem várias coisas que eles mudaram, assim, que são boas, tá ligado? Aqui, o meme é melhor do que analisar de boa, né? So now Javier, you know, he needs to find a way to close this game out. He gets in more damage if he just uses Collision to get that Hydrate Crisis off the battlefield and just attack for 4. Easy block here for Jean-Emmanuel, and that's going to be +4/+2, so that will get it bigger than the Crisis. He'll even take 3. É, o foda é que tipo, isso não dá letal nem na volta por enquanto pro Javier. É bem desanimador. Wouldn't it have dealt 1 more damage if he dealt 6 tipo, damage to the Crisis? O Depraz pode só bater 6, dá cólera, volta o bicho que pega a coisa pra mão. Right. Yes. And then that puts him in a position where if he draws another Questing Beast or Skargan Hellkite off the top, could have potentially won. You are correct about that. Now he also ran out the Pelt Collector, even though he knows about the Realm Cloak Giant. And
we're going to see an attack here from Jean-Emmanuel, who is going to cast off this turn. Possibly a time wipe, actually, right? Time wipe, bounce your Agent of Treachery. Didn't even see the time wipe, yeah. Let's... And now, Javier, I don't know if he has a... Cara, eu lembro uma vez que o Sanduba foi jogar um torneio com I esse don't know if deck he do has a way Depraz. to deal 5 damage. Eu não lembro se era exatamente essa lista, mas era algo muito próximo, era Field of the Dead e tal. Eu lembro de eu separando as coisas, meu Deus do céu, que trabalho que deu separar tudo isso. Time wipe, put my agent back into hand is devastating stuff here for Dominguez, who realistically doesn't have a way to get the job done here. Both lands are going to hit the battlefield here for Jean-Emmanuel, who still hasn't seen. Em algum momento você vai comprar um Clássico gigantesco, você vai ter golos, é muito surreal. Spellbreaker, hey, let's get this party started. Hey, that's 3 damage. That's 3. So now Depraz down to 2. And now a Flying Haster would get the job done here. Oh boy, Javier Dominguez. He's got some very tense top decks. Esse Gru era tipo, era pra ganhar basicamente essa match, tá ligado? Porque tudo seu tinha ímpeto, aí você punia o fato desse deck ser mais lento. Porque, tipo, era impossível bater esse deck do Depraz no late game, tá ligado? Field of the Dead é... Se você quiser entender por que Field of the Dead é banido em alguns formatos e tal, é por causa que não tem como bater o late game disso. Não tem. Só não tem. É muita coisa entrando na mesa. To open up that many different outs for Javier here. I believe it would be 6 outs. I think he's gone through one beast and... E você basicamente está premiando o jogador por usar uma base de mana gananciosa. Still. This is extremely close, and you know, Javier, he's just in top deck mode. He's just like, I hope I draw something here. And it looks like Jean-Emmanuel has enough mana to just do both here, so he's going to run out the agent now, take it, and let's see if Javier Dominguez can find himself a Skargan Hellkite or Questing Beast. Questing Beast Hellkite. Off the top of the library. E morreu. Collector, E de spawn também, né? O Javier tá com both players down to 2. 2 de vida, GG. Nossa, ainda achou has faded the draw step and can simply crack in for lethal damage here. All that incidental damage added up. What, that was so incredibly close. And Depraz finding a win there without even finding a field. Foi quando teve mais bans da história? Não. Yeah, he just did it the old fashioned Mais bans da história do... Tirando criação de formato, né? E principalmente falando de T2 é o Affinity. 2000 e pouco. São os terrenos artefatos, né, os 5 que adicionam manas coloridas mais Cidadela, Discípulo da Câmara, Arcbound Ravager, Skull Clamp, 5, 6, 7, 8, 9 buffs. The Devout Decrees are kind of like, well, you take a hit from the thing and then you get to kill it, but at least you had an answer. Yeah, but having access to the Aether Gust means that the threat of potentially just dying to an Embercleave creature no longer exists. Exactly. Okay, game number 2. Não, eles mandaram uma mensagem que aparentemente ninguém nunca entendeu, porque o Affinity continua existindo, tipo, no Pauper. Terrenos, artefatos, são erros. É o que eu gosto de jogar de Affinity no Pauper, né? Very likely to be able to find a green source here, and you do have kind of that ideal start of having that growth spiral in your hand. Let's see if he just draws it. Essa mão do Depraz, tipo, ela parece muito complicada, só que se ele acha uma fonte verde, a mão fica insana. E ele não achou. Ha! O pior que o Affinity do Modern, ele é interessante também. Eu lembro que a match contra a Murktide era boa. Is a potential way to gain some life if he does draw a gate, because he already has one in hand. Looks like he's going for an untap land. E eu desconfio que se o deck do Modern ganhasse os terrenos artefatos desvirados, ele seria tier 1. You're looking basically 6 cards deep for a green source. You're a pretty heavy favorite. Mesmo sem mocks. So he still can, right? If he just peels a forest here. Ah, isso daqui é da hora, que ele faz o bicho 3/3 em vez de 2/2, que é mais rápido, por conta de preguiça. A preguiça bloqueia completamente, né, o 2/2 por motivos óbvios. E fazendo 3/3 é mais lento, mas você garante que vai empurrar o dano.
because of the existence of Eles vão a falar disso, por Razor exemplo. as a trump blocker or a blocker in this matchup. If you make it a 2-2 and Jean-Emmanuel Depraz does play out a Lembra que assim, esse Gru, ele era bem mais ou menos assim. Eu lembro que o Vili já treinou com o Javier, né? Ele tava tirando do sarro, né? Que, pô, o Javier tá num Titanic com esse deck. Titanic é quando o deck é ruim, né? Quando você vai afundar com ele. Pode falar com o Submarino, falar com o Titanic. Inclusive nessa narração tem o Vili levantando, imitando o gesto do DiCaprio. Momentos do Magic, momentos do Magic. Really curious to see how Javier approaches this next turn, particularly if he finds that untapped green source. Yeah, if anything, it's actually more likely that he would just cast Stomp on Bone Crusher Giant and also cast Colossus to get in for the damage, because that way he's going to get in for a bunch of damage if... Ooh. It's a Zertok Goblin. Oh, if Depraz finds a sweeper on turn 5, he can then follow that up with a Questing Beast for a lethal attack. So what now? You want him to just Colossus one of these creatures, get in for 11, force Jean-Emmanuel to sweep the board, and then if he can get lucky and get that untapped green source, just finish the game. Yeah, that makes a lot of sense. Yeah, okay. You want to use a spell, and keep in mind, Collision Colossus is a lot worse after sideboard. It's still good. Yeah, you know, and also I just recognized that Bone Crusher Giant is Não, a cólera não mata a Bone Crusher. to be cast off in hand here. E aí, Manuel, bom, cara? Wow. Which only destroys non-giants. Wow, so he's gonna have Awkward. to... Tipo, ele tem que forçar o Golos, porque, tipo, a cólera é 5 manas e Strum Beast 3/3, tá ligado? Like a Realm Clone Giant is that you can find it with Once Upon a Time. The downside is there are playable giants. Olha aí, galera, Golos já foi um baita card de Standard. Na verdade, Golos com Field of the Dead em qualquer formato é insano. If he gets a Field of the Dead, all Javier Dominguez needs to do is run out of Ele pensando como é que vai ser. E acho que ele não tem. Ele precisa ter, acho que 2 portões pro portão que ganha vida. Depraz está acabado. Yeah, even the Plaza of Harmony isn't active right now with only 1 Guild Gate on the battlefield. It's just not enough. Pegou, tipo, um portão a mais pra ele poder fazer golos depois buscando o portão ganhar vida. Aqui tá só morto. Zertok Goblin, no matter how you add it up, Boom. 2 of these creatures are hitting, and that's game number 2 going to Javier Dominguez, who is now 1 game away. It's kind of interesting. It's tied 1-1, but when one of these players wins, it feels, I mean, the game just goes so much longer, but at the end of the day, a win is a win. Javier winning by turn 4, turn 5. And again, cara, ó, é um T2 com Veil of Summer, Once Upon a Time, Field of the Dead, Teferinho. You have that Once Upon a Time. T2, querido. It's probably got something like 14 Alegrias de T2. You're looking 6 cards deep. If you just look at the numbers, you are going to be very, very likely to find that green source for the growth spiral. Now, mas tipo, não ter achado aquela fonte verde realmente foi bizarro pro Depraz. Ele vai, pô, vou dar a cólera aqui. Ops, talvez não. Alright, game number 3. Essa foi muito boa. Coming, Javier Dominguez and Jean-Emmanuel Depraz each tied up at 1 game apiece. Now, I'm going to remind you, if you're just tuning in here, Javier Dominguez wins this game and it is over. $100,000 and he will be your Mythic É mulligan, muito mulligan. winner. On the other hand of the side of the table. Ainda mais quando a gente fala tipo num deck que tem Once Upon a Time, tá ligado? Você mulliga agressivamente, pô, essa não é muito boa. And Javier, is he on 5? Looks like he went to 5, but I mean, this is a great nice mulligan to 5 here. But how about Jean-Emmanuel's hand? His hand is fantastic. Wow, it's really, really good. Yeah, he's got the growth spiral. Manuel está com uma mão muito boa. Ether Gust to help get up to that Hydrate Crisis. Here's Once Upon a Time now for Javier. Disney foi stroke na side desde 1900 Guaraná com rolha. É uma carta que eu gosto muito do design, mandar real. Acho um design muito bonito. É muito eficiente no que ela se propõe a fazer, eu gosto de cartas assim. Foi legal ter cartas que fazem muitas coisas, mas cartas eficientes são muito legais também. Here it is, Coral Harpooner as a 3/2. I think you just want to probably gust this because you don't want to get that counter onto the Pel Collector. This means you're only taking 1 damage back down to 20, and that's exactly where you want to be if you're Jean-Emmanuel Depraz. So he fires off Ether Gust, and it looks like Javier said, nah, I don't even need it anymore.
So let's see what happens now. Depraz has an additional Ether Gust here to interact, but then he does need to find some action. There's a realm close. Eu não sei se eu quero essa cólera agora. Talvez queira só acelerar. Acho que o Depraz tá pensando a mesma coisa. Acelerar e aí fazer crases e o game tá bem tranquilo. Pra que dá Ether Gust de novo é muito bom. There's a Gruul Spellbreaker. I think you're just going to see another Ether Gust here. Yeah. And John just kind of playing it almost feels like a control deck right now. Yep. He's just using the early interaction and then just starting to run out some heavy hitters here. He's just going to run out of Hydra Crisis here for 2, and that's going to be doing a good job of just trading with the Pelt Collector. I mean, Dominguez could choose to play out a Crawl Harpooner to fight, but that doesn't feel very good. Cara, Crasis era uma carta muito foda, porque assim, um Crasis vai no outro Crasis, que vai no outro Crasis, você vai ligando uma carta na outra, tá ligado? Ele era uma carta muito bizarra. Saudade de jogar com ele. Well, they can fight. Oh, the really nice thing about this is the Pelt Collector will vai ficar 3/3. Right. Oh. As the Crawl Harpooner dies, so he gets in for 3, so that's pretty nice. All right, so he does actually take advantage of that fight ability. Até porque o Depraz sabe da carta que tá na mão do... Just saw what he drew for the... Yeah, Ether Gust number 3, so that's going to be very, very strong here. He can just use that, target the Pelt Collector, run out of Growth Spiral, and if you can get to land number 6 and just play out that Hydra Crisis, I mean, he's sitting at 17 life right now. Third Ether Gust of the game here. For Jean-Emmanuel Depraz, and that is going to be extremely difficult. E é aquele Ether Gust bem time off, porque você, tipo, não é só o tempo e a mana, tá ligado? É muito punitivo isso, cara. Você tá se livrando da carta, você tá ganhando pontos de vida, é bem chato. Believe the Cleave. There's some hope here, right? Cleave is actually a thing here. Yeah, now Javier's in a position where if he draws a creature, that's great. If he draws a land, he can just slam the Embercleave onto it. Hey. And Depraz has used all 3 of the Ether Gust that he brought in after sideboard. This is actually, that was a really interesting draw there from Dominguez. Probably one of the... O pior que vindo 3/3 assim, se dependendo do Crasis que vier, a Crasis já para esse bicho. Isso também eu acho muito legal, o Spellbreaker. O bicho que comia Settle the Wreckage. A carta é muito legal, não joga mais tanto, mas... né? Até porque tá no Pioneer, etc. Mas... Depraz had a fantastic start here. But now, I tell you, if Believe the Cleave, toma 8 aí. Actually pull off the win from this horrendous into 5. Depraz fazendo um 5 a cabeça de... Nice draw, fera. Nice draw. Começa a temporada de Field of the Dead. So you can play a Crisis that's a 5/5, gain 2, go to 8, play Field of the Dead, make an additional token. So he'll have 7 toughness, so he'll have another turn. He'll get some additional draw steps, so he's in an okay position. Now, Javier, of course, also still has great draws here, right? If he finds Collision Colossus, yeah, baby, that's the combo that you want. Se o Javier comprar Collision Colossus, é GG. Mas se ele não compra, é muito difícil pra ele ganhar essa partida. Tem que fechar o jogo agora. E aí é a inevitabilidade do Field of the Dead, tá ligado? Terreno, fodeu. Now, is that just going to mean he's going to hang home then, or is it worth it for him to try to slam through and clear out the creatures on the other side? Cara, seria capaz até de dar double block nessa merda, viu, velho? Vou dar real. He's going to be able to get the Hydra Crisis off the battlefield and a token, and now he's in a position Crasis pra Crasis, não, essa jogada é maravilhosa. Creature and equip the Embercleave. But this has bought Depraz a lot of time here. I think this was the very crucial turn. Javier absolutely needed to. Nossa, cara. Não, o que o Depraz vai fazer agora é porque, tipo, ele tem a possibilidade, né, na verdade, mas é porque Field é tão bizarro, tá ligado? Ele pode mandar, tipo, Golos, busca coisa, aí faz Fable, aí faz token, outro. Nossa, é bizarro. Ou pode fazer só um Crasis enorme, né, que nem o que a gente falou, tipo, Crasis pra Crasis é uma jogada muito boa. Questing Beast or Skargan Hellkite. Those are the 2 cards that he wants to draw right now. And Depraz, at this point, knowing that he's ahead, just kind of thinking about what are the possible creatures that Javier can draw that he can attach that Embercleave onto.
Right, it costs 3 to equip Ember Cleave, and you'll have 3 mana available. Deixar a mana aberta ali pra fazer mais token. Cara, é field... 2. Aí você faz Fable, aí você faz mais 2, aí você estoura Fable, aí você faz mais 2. Aí você faz Growth Spiral, aí você faz mais 2. É escroto, cara. É escroto. A carta tem muito errado. Muito errado. Olha, premiar deck building, tipo, extremamente greedy. So that's 12 plus 4, 16. So he actually has 19 damage. So he's very close to lethal. But if he happens to hit a Field of the Dead here off this growth spiral, that would be lethal. That would have been enough for next turn, where there's really no draws for Javier to win this. Isso porque vai ter uma ativação de Golos. Absolutely needs Scargun Hellkite. Yeah. That's probably the card he wants. Right. Oh. Exato. Eu gosto do Comentando Jogos Clássicos quando ele basicamente serve para explicar para as pessoas porque uma carta é banida. Tipo, tem 19 de poder na mesa do Depraz. Ele foi de 0 a 19 de poder. Nossa. There's Hydroid Crisis to well and truly put this thing completely out of range. 16, 19 get you down to 1, and there's just nothing left for Javier Dominguez at this point. I mean, look at how quickly this deck can just turn it around. Unbelievable. And he's going to pass the turn back, and sure, it's another mountain off the top. But that is A cara do Javier não é, o Javier ele sofre. Jean-Emmanuel. He's already dead, exato. Não, e assim, né, e tem aquele rolê de vir da break de cima, de baixo, então o Depraz precisa ganhar isso e precisa ganhar mais um. Ah, o Javier comprou mal. Só pular pro game mesmo. Tinha uns rolês que eles colocavam aqui nos intervalos que eram bonitinhos até, eram legais. Cara, essa propaganda é muito boa, pera aí. Want to make Rolf cuisine. It's gonna have a lot more fast food, like not as high quality of food as os caras falando, tipo, como é que é o rolê e tal, que é tipo, é uma ligação, é meio como se fosse uma ligação e tal. She thinks I look like Ryan Legal. from The Office, but I don't really see that at all. Essa propaganda é pica, tá? Pera aí. Na propaganda eu vou aumentar o áudio, pera aí. I've got 5 attackers, you got no blockers, and you're dead. You need to train. I don't need to train. Maybe not. But you do need a training montage. To win in the arena, you have to be the arena. Okay. You must sharpen your Tem que skills. ser o Arena. Here, eat this. That's a cauliflower. It's a superfood. Fast no mall, tá 0.4 ticks maior que o preço de compra. É 20%, basicamente. Mas 0.4 é um bom pra abrir. É, aprendendo a voar, cara, propaganda maravilhosa, viu, velho? Esses momentos, podíamos ter vivido coisas melhores, Magic the Gathering. Dá um bolt aí. Essa propaganda é muito boa. Propaganda é realmente muito boa, sem ironia. A placa ali, 1993. Assim, Magic tem várias propagandinhas legais desse estilo. Welcome the challenge. Pô, nessa época tem aquele vídeo do Todo Mundo Vai Te Conhecer, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Eu acho que é a mina do coisa do D&D, mas não tenho certeza não. Thank you. Don't thank me, Sophia. The magic was inside you all along. Magic was inside you.
nothing. Whoa, nice combo. Have you been training? A little. If you love a challenge, Ah, propaganda legal, velho. Gathering Arena. E eu gostava dessas animações. Eu sei que é uma merda pra competir, mas eu gostava das animações. Download free. Download free. Baixa Arena grátis, ganhe 2K. Porra, mano. A Wizards não ter usado esse slogan do Sanduba é os caras dormir muito na bola, tá ligado? É o melhor slogan que eu já vi desde Play the Game See the World. Então eu não tô ligado se é ou não, mas se for, da hora. And welcome back to coverage here at Mythic Championship. Mas assim, esse esquema dessas arenas eu acho legais. É que é caro pra porra, mas eu acho legal pra caramba isso aí. O Pro Tour do Arena ser assim seria muito legal. Sim, ela fala muito sobre Magic. Exato. Tanto que ela lembra umas propagandas antigonas da Wizards também, que eram nesse estilo. Javier already with a World Championship under his belt, but still looking for that Mythic Championship title, and we are one match away. That's right. Wow. Didn't go the way that he wanted there in that third game. He made it interesting with the Embercleave, but the mulligan to 5 plus the triple Ether Gust. É ela mesmo? Olha lá. Made it very unlikely for him to win it. He couldn't quite get the job done. But this is a matchup that he likes. Mas pô, o rolê é patrocinado pelo Alienware, tá ligado? Acho que o foda foi que assim, tem um limite do tanto que dá pra você levar sendo eSport, porque Magic não é eSport. Mas tem uma parte da aura que você pode aproveitar. Yeah, but this is a reasonable hand to mulligan. Cara, esses Once Upon a Time dão muita vontade da equipe, velho. Você fala, pô, eu vou cavar carta pra caramba. The Agent Treacher in the bottom, but he's got that Gross Barrel, that Fabled Passage can find them either a blue or green source. Falando na carta. Cast Once Upon a Time Era and uma the vida. other one to try to get the ball rolling. Now, for Javier Dominguez, he needs to get the ball rolling too. Belt Collector. Does he finds Cara, achar o drop 1 assim é his foda. own Once Upon a Time, and that was really a key piece here. He needs to get something rolling. Yeah, it's extremely important. The games where you have this turn 1 and you don't, I think the win percentage swings O massively. Depraz pode enrolar ainda mais um pouco, tá ligado? Porque ele pode estourar Fable, pegar a Fonte Verde, aí pegar... Aí no turno que vai fazer o Spiral, tipo, soltar o Era Uma Vez, é pra linha que ele vai. Yeah, it's really important to get your opponent's life total Arpum. low enough where, you know, oftentimes the banned Golos that will be able to cast their sweeper and still be alive. Assim, esse deck era muito quebrado, To the velho. point where then you Muito, can muito follow that quebrado. up with a haste creature for the final few points of damage. Deck do Depraz. For 2 on turn 2 after the Crawl Harpooner hits the battlefield. Agent of A maioria dos decks que teve Field of the Dead, tá? Jean-Emmanuel, that is not going to be relevant for quite a while. If Coisa que o Depraz tá pensando é, tipo, vale a pena usar Era Uma Vez ou não? he still hasn't cast once upon Não usaria. This is the Agora. ideal start for Javier. He's on Não acho que tem alguma with the informação puppet essa que ele vai followed by the conseguir Crawl antes de Harpooner fazer o on turn terreno. 2. He really, Antes do Growth really Spiral, wants com to find certeza, that mas... extra creature this turn. Yeah, Gruul Spellbreaker would have been perfect. Instead, it's Embercleave. Also not bad. He actually does have the combo of Embercleave plus Collision Colossus. Looks like he's probably going to just be attacking here. He can cast the Once Upon a Time. It makes sense to just run it out now because, you know, there is the possibility that you hit 4 Eu lands. acho da hora de ver assim, porque querendo ou não é bacana também ver a reação dos caras. A gente tava comentando, tipo, a cara do Javier sendo amassadaço. Colossus here instead. So let's take a look. This is 9 damage. This would get Depraz down to 9, and the next turn he does have the lands, the mana to play Embercleave. And I think if John has absolutely nothing, that might be lethal. And currently that is the case. Maybe Dá pra pegar preguiça, dá pra pegar o... O terreno só ganha vida, né? Se ele fosse portão era melhor que o outro land. You know he's going to play out the Gross Tá meio Spiral this turn, estranho. run Talvez out that pegar a preguiça, né? Porque dela He does acelera need tudo. land number 5 to play out that Golos, but he might also be A base de mana that também was é an cagada. extremely aggressive line that Javier just took. Wait, turn 3 you're just Jogou o gonna, que ganha vida you're mesmo. just gonna pump your creature. There's You no must Spiral. have right? So that is something that he's mindful of here. gains 1 life off of Blossoming Sands.
Ooh, there's a time Uma right. cólera aqui no futuro. Dá pra tentar achar uma preguiça. Plays land number 4, attacks with both creatures, put Embercleave on the Crawl Harpooner. That's exactly 10 damage. The Plaza of Harmony isn't going to gain him any life. He's just in desperation mode now, and he has to fire off Once Upon a Time. Saudade de Punch Collector, saudade, He mano. found a Grazer. Achou preguiça. That will buy him time. He can play the Grazer. That is a blocker, and then next turn. Foda é o Believe Declive ali, mas But also, preguiça é a play. he doesn't have a second white source for that time wipe. No, he doesn't. That Plaza of Harmony does Falta uma not fonte tap a white mana. He needs to branca. find either an untapped white source or a white Guildgate. Okay, well, you know, Javier's plan seems to be in play here, though. Bateu Believe That's the end Declive. of the game. He's going to attack with both of his creatures. Yeah, but Saudade de jogar com Believe Declive. yeah, right. Absolutely. Because even though this is not a lethal attack, and even Saudades de agro if ser the finds the relevante. white source for the time wipe, all Javier needs to do is find any haste creature, and he's gonna win. Because this is gonna put the prod down to 2 if he puts the Embercleave on the Crawl Harpooner. So any haste creature does it, and also just a Bone Crusher Giant also does it. That was a forest off the top of the library. Now, Golos, of course, is an option. Is it too late? It feels like it's too late. He He can can play put it. that in front of that. That's 8 damage coming across. It's just too much. Right. Yeah, I think that's it. Javier on the play. The Prod with a very awkward start, not unable to cast that time wipe. He can't even get a zombie here either, can he? Because it happened to be a forest, which he already has in play. Tapping the Plaza of Harmony just to make sure it doesn't give you white. Just Oh, to I see. like that. I like the test tap there. Does he? And I think typically the decks play 1 to 2 life gain lands, Legal He que é a does vida. have one. He has a Tranquil Cove. but I don't. I think it still leaves him Muita diferença. just dead. Because it's 8 trampling over Right. Golos, which is exactly 3. And he No. also had a second forest, which doesn't give him a That's zombie. what I said. bateu, yeah, mano. he doesn't even get his And of course, and we get to finally see it, right? Oh, the collision get to see it. Campeonato Franquiano. Unnecessary, but it is sweet. Javier, The main phase. the main guy says, "I've got it." Jean-Emmanuel says, 2019, eu acho. That's one to the good for Javier Dominguez. But now, Os jogos não estão jogando Explorer Pioneer, não porque a malha é where Jean-Emmanuel bem difícil pra esses was able to decks. steal game 1 in the first match without the help of his sideboard. Não, então, foi antes do ban de Era Uma Vez. Now it went the way that Era Uma Vez foi banido no final de 2019. in Right. game 1. So Eu participei dos dados para este ban. I think the Prod has a much better chance, and I think if he's on the play, you know, it's even possible, it's even conceivable. Contribuir com isso. Maybe he's slightly ahead after sideboard on the play. But if he wins this game, we're going to go to game 3 where Javier is going to be on the play and everything changes. Okay, let's see what happens. And let's not forget, in game 3 of the first match, Javier mulliganed to 5 and still gave him a little bit of a run there. So this is fantastic. We are playing a best 2 out of 3 match to decide it right now. The fact that Javier was the top seed or the leader coming in to the grand finals meant that he had to be beaten twice. He was beaten once, but we're going to find out right now. If Jean-Emmanuel Depraz can get the job done, how does this opener look, Paul? Como funciona a escolha de ban? It's a bit rough. He doesn't have a white source. Normalmente é feito pelo pessoal da Wizards, né? E é baseado, tipo, pô, tem alguma coisa que é muito, muito forte, então as outras cartas não conseguem jogar por conta disso, Keeping it? aí a gente bane. É meio que a regra geral. You have to just pray your opponent doesn't have their good draw. Yeah, Because you will not. Não, Decree é coleção It's básica. also come into play tapped. Yeah, and he needs And he 2 doesn't of have it? them. Yeah, Teros é that's 2020. stem the bleeding. É começo de 2020. If he does find a land, I mean, this is what he's thinking. If he Ou finds a final land, de 2019, play the mas- Giant, get in land. Não, não tá aí no meio. Execute a street. All É o right, let's see Drain. how this works out for him. Tribal de Eldraine, basicamente. Once again, it's a once upon a time opener here for Dominguez. He does not have that amazing draw now. The once upon a time might O help. Depraz tá Once a Pelt bem Collector mais here. ou menos, assim. Tá bem, tipo, vamos achar coisas. É, tipo, por que esse grupo funcionava nessa match, tá ligado? Porque o grupo unia enquanto esse bunch tava procurando as cartas dele. Upstairs. But the Gruul smashings will begin on turn 3 here with Gruul. Isso porque, tipo, nesse evento teve o Lichitian de Mono Red também, Cavalier, então, tipo, era muito passe por baixo de todo o card de vantage que o bunch It tem. would have been so big. But now, I mean, this isn't the quickest start here for Javier. He's going to be able to cast Stomp to deal 2 damage, but Depraz was able to change that here. So now he has the ability. He can play Fertile Footsteps,
from the Beanstalk Giant, find the white source, and now he's going to be able to interact. So things not looking that bad anymore. Vai buscar uma fonte branca, imaginou? I think he kind of got away with that first stage, right? If it was one drop, big two Uma drop. 2x17. De novo, né? O rolê de ser gigante complicando a vida do Bunch. He does get to use his mana, and he does get to follow up with either a Gruul Spellbreaker or a Bone Crusher Giant. Generally speaking, you'd want to go for the Spellbreaker here because you can get that extra value from the Giant later, but we'll see. Yeah, we're at that pivotal moment though where the Pro has the 4 lands. E agora aquela hora boa de fazer conta. Potential sweepers, right? So Bone Crusher Giant makes sense. Mas tipo, priorizar deixar os bichos com ímpeto pra punir a cólera era muito louco. And it's all happening exactly. So now the Pro has to figure out how he wants to sequence his turns now. The Realm Cloak Giant doesn't do a whole lot here, right? So it looks like he's going to go for Golos here, which is a great blocker against Era pra ganhar de vida, né? Bone Crusher Giant. And then now he has 6 lands in play. Next turn he can put up to 3 zombies in play by playing the Breeding Pole and then casting that Circuitous Route. Yeah, Javier, actually, that play actually ended up working out against O Depraz tá bem, até pro começo dele, até que a coisa tá funcionando. O Golos é um bloqueador muito chato. E cara, já tem field na mesa, tá ligado? Já é 4 manas, busque 2 terrenos, faça 2 bichos. Yeah, Javier is probably now thinking, okay, do I want to trade my Bone Crusher? Passagem, faça 2 bichos, estourei passagem, mais For the bicho. Golos, attack, block, then you stomp, but that just doesn't seem great. Golos, not real a threat to get activated next turn. There's no red or black mana on the battlefield here for Jean-Emmanuel, but still, it does feel bad to let your opponent keep a Golos. Okay, yep, it looks okay. It looks like he's going for it here. Wants to get that Golos off the battlefield. And remember, if the Bone Crusher Giant does die, the Pelt Collector does grow. Oh, it's another Pelt, all right. Easy block. Mesmo que tenha a trick, tá ligado? Você easy, toma. Porque se tiver trick é muito dano, então é melhor ser assim. He'd prefer to play it when he has that 5th mana so he can give Se tiver, de boa também. guarantee a big attack. There's Stomp to finish off Golos, and as you mentioned, the Pelt Collector is going to grow. Hydroid Crisis was the draw. That's not bad. Yeah. He can make a 5/5, or he can go for Circuitous Route. Yeah, things are looking quite good here. Vou fazer um Kras aqui, é gostosinho a também, very né? reasonable thing to do here. You're gonna just further advance the board so you can put 3 zombies into play this turn, and next turn you're gonna have all the mana in the world to work with, right? Também que fazer o gigantão ali também é da hora. Tem muita opção agora. Eu imagino que ele vai tentar usar a mana dele da melhor maneira possível. Talvez ele esteja com dó de fazer a choque de pé. Mas o gigantão ali é pegado. Yes. That's the card that you're like, well, I take 8, but I'm still survive it. Right. You can also try to figure things out, right? Ah, sim. Você tenta no design fazer a carta não ser quebrada. So you could also deduce that it's pretty unlikely that Javier has that. O Javier tá jogando com um deck muito honesto, exato. O que meu oponente fez nesse turno? Basicamente, 3 terrenos. O que ele tem na mesa? 3 bichos 2/2. Por quê? Porque sim. Passes the turn. And Javier doesn't have. I mean, he can play one of his big Porque creatures. o meu oponente nem fez spell direito e ele está me punindo. Por quê? He will have 2 4+ power creatures, so the Pro would actually have to double block to remove one of these creatures. Yeah, the Pelt Collector has Trample now, although it doesn't look like it's going to be super relevant if it gets double blocked. It is a little bit interesting. Dinossauro com ímpeto era muito bom também na época. Yeah, I mean, you'd prefer to get the Shifting Gostava Ceratops muito on board, dele. but then the Pelt Collector grows again. yeah, I think, you know, keep in mind, the Shifting Ceratops doesn't have Trample. The ability lets you choose between Trample, Haste, or Reach. So this makes a lot of sense. I think you really just want to preserve your life total as much as possible because of the threat of that Embercleave. Ooh, hello, Time Wipe. I wonder if he's going to go for a big Krasis and As then pra Time Wipe bounce Krasis. That's a line of play you'll see pretty often. Yeah, that is something to consider, and You can make a 7/7. yeah, 7/7. Seems Ai, que saudade de likely Kras. to land here. Mas fazendo as Kras, não tomando as Kras. 7/7 here is that Eu faço um terreno aqui, faço um 2/2 Dominguez juntos. finds Top. something like an Embercleave. Sure, it'll deal some damage, but the 7/7 should still be able to clean up the Shifting Ceratops. Things looking very Oh. good for Jean-Emmanuel here. What? Wait, Shifting Ceratops has protection from blue, of course. Oh, of course The creases can't even block it. That's so, right. So this will be able to get in for some damage. So he's going to get in for 3 here, but he didn't find the big devastating. Então mandar aquele tropelar Trustron. With an Embercleave or something Right. like that. Mas faz o quê? Você vai agora, né? Encher a mesa e vamos que vamos. Gain 3
que o oponente pode simplesmente fazer? Bater 7, dar uma cólera, voltar Clássicos pra mão, fazer field, fazer 2 bichos e foda-se. Javier in commanding position now. He's going to time Magic is fun. bounce his own Hydroid Crisis. Jean-Emmanuel rather. Destroy all the other creatures, return Hydroid Crisis, then play Field of the Dead to put 2 additional zombies onto the battlefield. And then there's even the chance of finding more zombies as he has multiple copies of Growth Spiral in hand. This is hard to watch. You know, when this deck finally hits its stride, it's like unbelievable. Right. E se tipo, se ele quiser agora só fazer uns Growth Spiral, tem chance de fazer mais tokens ainda. Então, isso era muito curioso. Oco era uma tech pra desligar um Golos, tá ligado? A galera não levava Oco a sério ainda. Esse que é a coisa mais marcante desse evento. Oco é válido, mas quase ninguém usa. Ele vai virar um negócio quando o field é banido. E a galera fala, pô, vamos trabalhar outras coisinhas aqui, mas... Acho que tipo, a galera que usava Oco era tipo de side pra desligar Golos só e tal. Golos que era a grande estrela. Parece um deck meta enfrentando pré-com, parece, cara. Parece mesmo. That he focuses here, doesn't leave himself open because, as you mentioned, there are some kind of stupid things that Javier's deck can do where you're like, oh my god, I really thought I couldn't lose, and then all of a sudden I took 19 or whatever. From this position, not so much, especially if Devout Decree is used on the Ghoul Spellbreaker. That's going to leave Javier with a 2/2 and an unknown card in hand. There's just really no way to lose from that position. At this point, I mean, Exila, show Ethergust, dá pra comprar esse Ethergust. Parte já com pouco. E é isso. Podia muito errado. Podia muito errado. E vamos para o próximo game. Well, Javier built this deck to try to beat. This is a tall order, but we're gonna get a game number 3. This is it. This is the final game. $100,000. Winner of this game will be your Mythic Championship 5 champion. Wow. I am super impressed by Jean-Emmanuel, by the way. Agora imagine isso em formato com Fatland. Que legal que é. Pois é, aconteceu. Imagina num formato que você consegue tutorar terrenos com tipo um titã. Aconteceu também. Em Timeless. Então. Uma das melhores sensações do Magic é quando você tem um deck muito acima do meta, tá ligado? Que é bem isso, estou com um deck Legacy jogando do T2. Quando acontece é muito bom. E nem precisa ser necessariamente power level quebrado, às vezes você só tem good match, tá ligado? Você sente... É muito boa uma sensação. Jogar torneios assim é muito bom. Acontecem poucas vezes, mas normalmente é muito bom. O Praque já fica mais animadinho, né? Não foi mana bicho. Esse Kleber aí tá na maldade. Pass the turn, there's a Grazer, and that's why you make it into a 3/3. That was big. Yeah, so now it's just going to be a chump blocker, and now the question is the Pro going to run out the Grazer here or just play out the Growth Spiral? A ideia do deck do Javier era assim, a galera vai estar tudo jogando disso, vou tentar ser mais rápido que todo mundo. Era basicamente isso. Era muito meta-call. E assim, eu queria muito recuperar as transmissões que eu fiz com o Vili, porque nossa, o Vili falando mal do deck, cara, falando mal. O deck é horrível, tal coisa, tal coisa. Mas pro final ele tava, não, o deck é maravilhoso. Cara de constipado, sorrisinho de constipado. But it has the tools needed to get the job done. Double Field of the Dead in hand now for Jean-Emmanuel. The Pro really wants... Assim, o deck dele tá curvando, tá ligado? E é essa parada. O próximo turno é Believe the Cleave. É dar 4, 8, 11. Depraz tá praticamente morto e não sabe. É a proposta do deck. Já menosprezou um deck o kart e depois mordeu a língua? Claro. Coisa mais normal do mundo. Já fiz isso e depois tive que jogar com o deck. Vou pensar algum exemplo mais recente.
Javier Dominguez, all he can do is Deck normalmente acontece. Jean-Emmanuel going through the motions here. Look, he doesn't want to play the island. É mais comum do que carta, assim. If he plays a Fabled Passage, he can go get a basic land and thin his library of one. Sei lá, vou lembrar em algum momento, mas já aconteceu mais uma vez. It ends up being important later after he gets Field of the Dead online. Cara, é humano, né? Forced off the top of the library here for Dominguez. Pô, Dolinho. Dolinho eu achei que era carta só de Commander. E foi espetacular. Foi banido bem rápido, inclusive. Estar na play deveria ser banido é uma vantagem real. Boa, boa. Deck de Amália eu não achava tão forte, não. O Gadu que ficava, não, o deck é bom, o deck é bom, o deck é bom. Eu falei, ah, vamos vendo então. E acabou que foi uma máquina. Oh. Ainda tem um dragãozão ali de backup. Menospreza até hoje, não, pô. Hoje o deck tem números interessantes. Uma cólera. Não veio, deu ruim. Embercleave is already on the Deu muito battlefield. ruim. You're 100% right. He has the mana to make a 2/2 haste, pay 3. That's a 3/3 double strike. And Javier Dominguez is on the edge of his seat. He knows how close he is to winning Mythic Championship 5 and locking up $100,000 in addition to that. Olha que aqui, tipo, o Javier já é campeão mundial, né? Inclusive o Drain é quando sai a carta dele. Depraz está começando uma bela história de coisas não darem certo. Até o último mundial, né, que ele venceu. Mas assim, é um cara que, tipo, acho que é 5, 6 anos que ele tem de presença no Magic profissional e é surreal os números do Depraz, cara. O cara é muito bom. Ele não é espetacular, sabe? Não é um cara de jogadas mirabolantes assim e tal, mas ele é muito bom. Não, mas esse daí da premiação, qualquer lugar é assim, Ferfap. Não tem lugar que a premiação vem free. Não existe. Good game. Good game, GG. Toda bloco e aí o Javier. O Javier é que ele comemora, meu. Javier é gente como a gente. Ele fica feliz mesmo. Olha o Jabo ali no meio. Ei! O Marcos Carvalho, tem o Mengut. Depraz com aquela cara de vida tem dessas. Mas assim, o cara é no ânimo mesmo. É da hora, eu gosto muito de ver ele jogando. Mas é isso, esse foi um Comentando Jogos Clássicos, então desse Mythic Championship, lembrando, dando tudo certo, né, voltando a gravar o Comentando Jogos Clássicos, aceito sempre sugestões, é só mandar, a gente coloca. Tem jogos que já foram feitos, tem bastante coisa no YouTube, mas tem muita coisa que eu ainda preciso fazer, então, põe nessa. Até a próxima.